Primavera de Povos. A Primavera de Povos foi uma série de conflitos ocorridos em alguns países da Europa em 1848, de cunho liberal, nacional e socialista. É também chamada de Revolução de 1848 e teve seu início na França. Podemos perceber que entender a Primavera dos Povos é entender as consequências dessas revoluções não só na Europa, mas no mundo como um todo. Por que a Primavera de Povos tem esse nome? Bem, a primavera, no nome dessa revolução, vai no sentido de desabrochar, de florescer as ideias que estão acontecendo na Europa. Essas ondas revolucionárias são conhecidas como liberais, porém, essas não são as únicas ideias ideológicas que estão se espalhando na Europa no século XIX. Além do liberalismo, que está ganhando bastante força, a gente também tem o nacionalismo e também o socialismo. As ideias socialistas também surgem no século XIX, e esse desabrochar de ideias e o desabrochar do povo. Porque nessa Revolução de 1848 a participação do povo é cada vez maior, que, inclusive, os políticos e a burguesia, dentre outros grupos, vão perceber que essa população tem força o suficiente para fazer e promover muita coisa, e por isso o desabrochar da primavera, porque vários pensamentos e ideologias vão surgindo, e as forças populares também, por isso tem esse nome. Contextualizando a Europa. A Europa já estava passando por um processo de transformações de lá do século XVIII, resultado da Revolução Francesa. Caracteriza-se a Revolução Francesa como uma revolução principalmente de caráter burguês, onde tinha os grupos jacobinos e girondinos, alinhado com o povo, que vai ser muito importante, pois sem eles não haveria revolução. Mas o ideal preponderante da Revolução Francesa é o ideal burguês. A burguesia está lá, em 1789, querendo derrubar o antigo regime, e sai vitoriosa. Para conceituar o que é o antigo regime, é o absolutismo. E durante o antigo regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados, clero, nobreza e burguesia, o que tem como marco do seu fim a perda da cabeça do rei Luís XVI, junto com a sua esposa Maria Antonieta. E depois do período da Revolução Francesa, em 1799, vemos a figura de Napoleão Bonaparte entrando em cena na França, certo? Assumindo o governo e iniciando um período que a gente chama de consulado. Ademais, em 1804 se torna um imperador francês e passa a tentar conquistar várias partes da Europa e influencia grande parte do mundo nesse período conforme sua vontade de imperar sobre outras regiões. Então, com isso, ele decreta o bloqueio continental à Inglaterra, fazendo ameaças de invasão a quem comercializasse com a mesma, porque queria que a França fosse uma potência capitalista e que não tivesse a livre concorrência da Inglaterra. Com isso, as guerras napoleônicas estão acontecendo, só que em 1815, Napoleão Bonaparte vai ter sua derrota definitiva, acaba sendo preso e exilado na ilha de Santa Helena. O Tratado de Viena. As ações de Napoleão Bonaparte causaram tantas consequências no mundo que, depois de toda a guerra,
foi feito um tratado para definir quais serão os rumos a serem tomados após essa guerra, que foi o Tratado de Viena, ou o Congresso de Viena, como é mais conhecido. Aconteceu em Viena, na Áustria, entre as potências que derrotaram Napoleão, que vão redividir o mapa europeu e definir uma nova linha política para a Europa. Com isso, ocorre dentro desse Congresso de Viena a formação de uma aliança entre três grandes nações, que seria a formação da Santa Aliança. Dentro dela, teremos então a Rússia, a Áustria e nós teremos também a Prússia, que hoje não existe mais. Atualmente seria o que a gente chamaria, em linhas gerais, de Alemanha. Esses três países vão formar essa aliança com o principal objetivo de restabelecer o absolutismo na Europa. Já que a Revolução Francesa acabou com o absolutismo, com isso também veio o medo que as novas revoluções burguesas ocorressem e acabassem com seus ideais absolutistas. Então iniciaram-se um plano para restabelecer o absolutismo na Europa. E a Inglaterra, que não era um país absolutista, que tinha uma monarquia parlamentar, que já era um país que estava passando por um processo forte de industrialização, apoiou o absolutismo nos outros países para evitar uma nova concorrência no mercado capitalista. O absolutismo ronda a França. A primeira coisa na França foi restabelecida a dinastia da monarquia dos Bourbons, que seria a casa francesa, descendente do último rei antes da Revolução. Então as bases do absolutismo estão novamente governando a França, mesmo que não seja um absolutismo como era antigamente. Vão definir que é uma monarquia constitucional e que vai ter um certo respeito pelo parlamento. Mesmo que tenha isso, ainda assim tem uma autoridade muito grande. Então a gente pode dizer que é um restabelecimento de uma base absolutista. Mas esses governos vão passar por crise dentro da França, porque o povo francês passou por tantas coisas em um processo de revolução tão grande que não vai aceitar esse tipo de governo. Então, essa dinastia Bourbon vai cair em 1830, dando lugar a outro rei. A monarquia continua, mas não mais a dos Bourbon, sendo substituída por Luís Felipe I. O reinado de Luís Felipe I. O Luís Felipe I vai governar entre os anos de 1830 a 1848, sendo muito conhecido como rei burguês, porque ele é um rei que faz um discurso mais voltado para o liberalismo. Ele governa como rei, só que é uma monarquia que tenta ser muito mais constitucional do que já esteve. É uma monarquia que diz que vai escutar muito mais o parlamento e se alia muito à burguesia, se aliando também ao processo liberal francês. O Luís Felipe I inicialmente vai ter um apoio muito grande da parte da burguesia para poder chegar ao poder, pregando que vai fazer valer a monarquia constitucional, o parlamento vai governar praticamente.
Só que na prática não foi muito bem assim. Ele acabou atuando com muito autoritarismo. Medidas liberais feitas pelo rei burguês. O rei burguês adotou algumas medidas consideradas liberais, sendo elas o fortalecimento do legislativo, a redução do censo eleitoral, a retomada da bandeira tricolor, o liberalismo econômico e o desenvolvimento industrial. O estopim, a revolução e o massacre. Bem, o estopim. Mas é importante de tudo entendermos que o rei burguês acaba adotando algumas medidas liberais. Isso não quer dizer que vai agradar a todo mundo. Isso mesmo, além de ele ser o rei, ele está do lado da alta burguesia. Então vai deixar muitos grupos sem assistência. E é por isso que, mesmo o cara sendo considerado um rei burguês, não quer dizer que ele vai atender a todos os burgueses. E é por isso que a gente já começa a perceber os movimentos e as manifestações contrárias ao tal do rei burguês, já desde o princípio do seu governo. Além disso, a partir de 1840, tem uma crise agrária muito forte na França. Problemas com relação à produção vão gerar enormes crises econômicas, com o aumento da inflação, a fome e vários outros problemas na França. E nesse momento, tentando evitar ao máximo a oposição, o tal do rei burguês vai começar a censurar a imprensa. Vai começar a reprimir vários movimentos. Isso, é claro, vai dar muito ruim. Para vocês terem uma ideia, o tal do rei burguês acaba proibindo as reuniões políticas. Isso mesmo. Porém, os franceses, que sabem muito bem das reuniões políticas, desde a Revolução Francesa, vão dar o seu jeitinho, criando alguns banquetes. É exatamente isso. Nesses jantares, existiam essas discussões políticas. Existiam aí esse clamor contrário ao rei. Porém, é claro, não caracterizado como uma reunião política, e sim como jantar. Isso mesmo, um jantar, que seria, na verdade, a campanha dos banquetes. Muitos, então, conseguem se reunir para contrariar o rei e organizar manifestações contra o rei Luís Felipe, ou o rei burguês. A Revolução. Em fevereiro de 1848, vai estourar uma grande rebelião. E essa rebelião vai contar tanto com camadas populares quanto com algumas camadas relacionadas à burguesia. Então a gente tem a união desses dois grupos contrários ao rei, naquele momento. E para piorar a situação do rei, a Guarda Nacional vai se unir a esse povo, vai se unir a essa manifestação. E ele, vendo que não tem mais solução, acaba decidindo fugir. Com a fuga do rei, se instala um governo provisório na França, em que 5 ministros vão ter destaque. Porém, esse governo não consegue de fato sanar os problemas, nem a crise econômica e nem as questões de fome, e nem aí os problemas dos operários. Isso fez com que os operários peguem armas. Eles vão apelar para outras questões revolucionárias. Porém, dessa vez, a Guarda Nacional vai ficar ao lado da burguesia, ao lado do governo provisório, e vai ser instaurado um grande massacre na França, a mando do ministro Louis Eugène,
que deu a ordem de reagir com extrema violência em cima do movimento operário. Esse massacre vai ficar conhecido como Matança de Junho ou Insurreição de Junho. O governo de Napoleão III. Quem assume o poder em 1848 vai ser Napoleão III, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. O governo dele acaba com essa monarquia que a gente está vivendo novamente na França. E em 1848 vai ser estabelecido a Segunda República Francesa, tendo como presidente Napoleão III, que vai ficar como presidente da França de 1848 a 1852. O Napoleão III vai estabelecer o sufrágio universal na França, que é o voto para todos. Então todos vão ter direito a voto. Para conceituar, Segunda República. Por que Segunda República? Onde é que estava a Primeira República Francesa? Bem, a Primeira República Francesa foi aquela que nós tivemos durante a Revolução Francesa no governo dos Jacobinos, a famosa República Jacobina de Robespierre. Napoleão III, a nova era. São 4 anos de república do Napoleão III. Ele sempre vai receber oposição, o que é normal dentro de um país receber oposições dentro do Congresso. O Congresso francês não vai aceitar muitos de seus assessores que vão achar que Napoleão vai ser extremamente autoritário e acaba ocorrendo um golpe dentro do próprio governo. O Napoleão era presidente, isso quer dizer que não é uma monarquia, então muito menos hereditária. Ele não ficaria para o resto da vida no governo, o que faz com que ele suprima o Congresso em 1852 e se torna imperador francês, muito parecido com o que o tio dele, o Napoleão Bonaparte, fez. Napoleão virá imperador no ano de 1852 e ficou até 1870. Então, acabamos entendendo que a Primavera dos Povos são vários grupos que estão causando inicialmente transformações políticas e sociais pela chegada do Napoleão III no poder dentro da França. Países envolvidos. Países envolvidos na Primavera de Povos. A Primavera dos Povos aconteceu em vários países da Europa. Pode-se destacar Itália, Hungria, Alemanha, França e Áustria. Na Itália, na Península Itálica, em 1848, os movimentos revolucionários tentaram unificar os reinos, porém foram derrotados. A Itália ficou sob domínio da França e da Áustria. Na Hungria, tal que na Itália, os ideais nacionalistas avançaram pela Hungria no começo de 1848. O governo austríaco tornou o país independente, mas a Áustria invadiu o território e desfez o governo e suas ações independentes.
Na Alemanha, ao mesmo tempo que acontecia a industrialização, revoltas operárias se espalhavam por toda parte, apesar de as ideias nacionalistas também avançarem entre os alemães. Pouco resultado foi obtido em busca da tão sonhada unificação. Na França, as revoltas sociais fizeram com que o rei Luís Filipe abdicasse do trono em 1848, mas não diminuíram a crise social. A República foi proclamada, mas Carlos Luís Napoleão Bonaparte deu um golpe e se tornou Imperador Napoleão III. Na Áustria, as rebeliões contra a monarquia austríaca se espalharam pelo território e em novembro de 1848 o rei austríaco abdicou do trono. Nota-se que, apesar da restauração monárquica após o Congresso de Viena, as revoltas populares conseguiram destabilizar a situação política da época. Os ideais marxistas e nacionalistas reforçaram a união de grupos contrários aos monarcas para lutar contra essa situação. Aprofundando mais um pouco no contexto histórico, com o fim da era napoleônica, as monarquias europeias se reuniram no Congresso de Viena para proteger a monarquia dos ideais liberais da Revolução Francesa. Nesse caso, formou-se a Santa Aliança, que consistia em acordos entre nações, inclusive militares, para proteger o governo de uma monarquia autocrática. A crise econômica causada por colheitas irregulares, preços crescentes e más condições de vida causadas pelo fechamento de fábricas levaram a revoltas operárias e camponesas. Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram um manifesto comunista que despertou a população para os ideais socialistas nos quais suas lutas se baseavam. A burguesia e a nobreza também aderiram ao movimento, queriam a democracia. Assim, com a ascensão do socialismo, ideais baseados principalmente em ideais liberais se espalharam por toda a Europa. Agora falaremos do objetivo da revolução, que os mais pobres da população ergueram barricadas nas ruas para combater o sofrimento e a opressão que sofreram. Nessa época, a Europa passava por uma crise econômica. A produção agrícola foi afetada por pragas e secas, lavouras foram destruídas e agricultores saíram às ruas para exigir melhores condições de vida. Outro grupo que se opôs às condições degradantes que vivenciaram foram os trabalhadores urbanos. As fábricas não lhes garantem direitos trabalhistas e as más condições de trabalho levaram às ruas para se manifestar. Os que estavam nas barricadas pensavam em conquistar o poder. Os ideais marxistas foram o principal impulso para os participantes da Primavera de Praga se unirem contra a burguesia e seus representantes no poder, que, segundo eles, permitiram ou se beneficiaram economicamente da situação precária em que viviam. Agora iremos falar sobre as consequências das primaveras dos povos, que começando com a volta das monarquias absolutistas ao poder representou que a consolidação da burguesia como classe social dominante, mas a forte resistência vinda da classe social mais pobre demonstrou a aceitação desse grupo dos ideais marxistas de tomada de poder pelos trabalhadores. Esses ideais foram debatidos e a união das forças trabalhistas contra o sistema capitalista se tornou prioridade. Sua segunda consequência é as internacionais socialistas, que são os movimentos em defesa dos trabalhadores que espalharam-se pela Europa, divulgando as ideias de Marx e Engels.
Outra consequência da Primavera dos Povos foi a unificação da Itália e da Alemanha, que em 1848 grupos nacionalistas tentaram se rebelar contra as monarquias e impérios. Nos anos seguintes, esses grupos continuariam lutando por esses objetivos até que de fato os conseguissem. Apesar de as revoltas de 1848 terem sido derrotadas, as monarquias absolutistas demonstraram que não tinham forças políticas, sociais e econômicas para se manterem no poder. Agora, o nacionalismo desenvolvido do século XIX, que podemos pensar que o nacionalismo vem de nação, onde tem conjuntos de identidades ou pessoas que compartilham a mesma identidade, de um povo ou de uma raça. Quando falamos nisso, pensamos em língua, religião, tradições e costumes. Isso liga política e governos, que seria o Estado com o E maiúsculo. E então passou a compreender as forças políticas que haviam absorvido os ideais iluministas que defendiam sua liberdade, igualdade, fraternidade, governo e afastamento de igrejas e estados. A rejeição do antigo regime absolutista e que procuravam a construção de um Estado nacional de viés democrático e constitucional no qual seus membros fossem cidadãos e não com respeito ao rei. Por esse motivo, a tendência ao regime político republicano tornou-se comum nesse período. Nesse sentido, o sentimento nacional do século XIX alcançou a condição da ideologia política. Diferentemente dos Estados nacionais europeus que se formaram nos séculos XVI e XVII, os Estados nacionais do século XIX identificavam sua soberania no continente de cidadãos que compunhavam a nação e não na figura do monarca. Um dos principais motivadores para a unificação da Itália e da Alemanha, que são duas regiões de povos diferentes e com ideias nacionais iguais, que foi em busca de sua unificação. Então, com o surgimento dessas nações, Inglaterra, França e Bélgica ganhavam novos adversários no continente europeu nas disputas entre Ásia e Europa.